Muito resumidamente, portanto, eu sou engenheiro civil, tal como o António Miguel disse. A minha experiência está focada no setor da construção, que é um setor é um setor muito abrangente e com um conjunto de desafios bastante distintivos de outras indústrias. Isso é um ponto que vamos abordar mais à frente. Eu nesta apresentação não irei fazer uma descrição exaustiva do meu percurso profissional, portanto, não irei fazer isso, mas irei focar em partes potencialmente interessantes do meu percurso relacionados com a gestão de projetos e com a implementação de novas metodologias e tecnologias digitais aplicadas à gestão de projetos. Okay? Isto tudo com vista a promover tal eficácia, eficiência e sustentabilidade, não só ao nível do projeto, mas também ao nível da organização e, ultimamente, da indústria. Okay? Portanto, poderão colocar todas as questões que acharem pertinentes, isso depois será uma gestão que será feita pelos moderadores e tentaremos responder a todas as questões quando possível. Bom, passando então para a agenda desta apresentação, então, eu irei iniciar com uma breve apresentação do meu percurso ao nível do plano académico, plano profissional e plano pessoal. Farei depois, dado que muitos dos que estão aqui presentes não pertencem a esta indústria, farei uma breve apresentação da indústria da construção, daqueles que eu considero serem os principais desafios ao nível da gestão de projetos, ok? Depois passaremos então para o tema da transformação digital enquanto solução para ajudar a mitigar alguns daqueles que são os maiores desafios na gestão de projetos de construção e quando abordar este tema irei descrever dois projetos piloto que corresponderam a projetos de implementação desta metodologia ao nível organizacional. Okay? Portanto, finalmente, de acordo com a minha experiência, indicarei qual é que, na minha perspectiva, é o processo de implementação mais adequado para garantir uma gestão da mudança bem sucedida ao nível da implementação destas metodologias, mencionando principais riscos e ações de mitigação. Ok? Pronto. Então, fazendo uma pequena apresentação do meu percurso, para me conhecerem melhor. A minha formação básica foi no Colégio Santa Doroteia, não sei se o PMI Escolas já está nas Doroteias. Eu sei que nos salesianos já tem estado nas Doroteias, não sei se já está. Por lá, sim, passamos por lá. Sim? Pronto, mas pelo menos na minha altura não recordo estar em presente, ainda bem que já lá chegaram. A minha formação, tanto ao nível universitário, foi no Instituto Superior Técnico, onde tirei o curso de Engenharia Civil, e mais tarde, pretendendo complementar a minha formação, que era essencialmente uma formação técnica, decidi então desenvolver competência na área da gestão, tirando uma pós-graduação na Católica, okay, em 2014, e mais tarde, em 2016, o MBA pela Católica Nova, agora com o nome de Lisbon MBA. Okay. Ao nível profissional, eu iniciei em doutoramento no Instituto Superior Técnico, mas mais tarde recebi, foi bastante rápido, recebi uma oferta da Teixeira do Arte, onde iniciei então o meu percurso numa área essencialmente técnica, dedicada aos projetos de engenharia de estruturas. Fui também responsável por vários projetos de inovação relacionados com a implementação de novas tecnologias de informação à gestão de projetos de construção. E também tive a oportunidade de ganhar experiência em obra, ou seja, a minha passagem pela Teixeira do Arte passou não só por uma parte mais escritório, mas também por uma parte no terreno, ok? Portanto, se nós olharmos aqui para a cadeia de valor da construção, isto é uma cadeia de valor muito macro, obviamente depois em função da natureza do projeto e da complexidade do projeto, podemos sempre detalhar mais esta cadeia de valor, mas basicamente temos a arquitetura, a engenharia, a construção e a fase de operação, e por isso nós nas GIAs chamamos isto a cadeia de valor AECO, ok? Portanto, AECO. Portanto, eu na Teixeira do Arte ganhei experiência nesta etapa da cadeia de valor, que é a construção, ok? Em que estive no terreno, e nesta etapa da cadeia de valor, que são as engenharias, ok? Obviamente também tive contato com a arquitetura, mas não existia responsabilidades diretas nesse momento, que isso é da responsabilidade dos arquitetos, ok? Bom, mais tarde, comecei a pensar, então e que tal, em vez de estar focado em projetos em determinadas etapas, em determinadas fases da cadeia de valor, que tal começar a ganhar uma visão mais integrada do ciclo de vida dos projetos. Okay? Portanto, foi então aí que fiz a passagem para a Engexplore, okay? Em 2018, que é uma empresa, de facto, especializada nesta gestão integrada dos projetos de A a Z, em representação do mão de obra. Okay? A Engexplore acaba por ter uma função mais organizacional, relacionado com a implementação de sistemas de qualidade e novas metodologias e tecnologias aplicadas à gestão de projetos. Okay? Pronto, ao nível de certificações,
Em 2015, tirei a certificação PMP, ou seja, enquanto estava na Teixeira do Lado, tirar o MBA, portanto, aproveitei e tirei o PMP. Portanto, basicamente, na altura, isto foi uma história engraçada, portanto, eu não tirei uma formação específica de preparação para o PMP, mas quando comprei aquele famoso livro da Rita Melkey, e na introdução, lembro perfeitamente, estava lá a introdução e dizia lá, você se ler este livro 2 vezes e fizer os exercícios todos, tem mais de 90% de probabilidade de passar no exame. E é mesmo verdade. Portanto, recomendo para quem acho que agora está a ser atualizado para a nova versão do exame. Achei o livro bastante bom. Em 2018, portanto, fui reconhecido como membro sénior, engenheiro civil sénior pela Ordem dos Engenheiros. Mais tarde, obtive a certificação de gestão de projeto pelo RICS. Portanto, o RICS não é conhecido, não é muito conhecido em Portugal, mas basicamente isso significa Royal Institution of Chartered Surveyors. Basicamente é uma instituição que é a maior instituição global ao nível da construção e do imobiliário. Okay? Eu diria que até proporcionalmente nesta área acaba por superar o PMI. Não é? O PMI não é unidade, tem cerca de meio milhão de membros, não é? Mas é de várias áreas. Não é? O RICS está muito focado na construção imobiliária. E a adesão ao RICS faz por via membership, ou seja, numa área de especialização como gestão de projeto, avaliação, quantitative surveying, e a pessoa, ao aderir por essa área, fica certificada nessa área, ok? Não é como o PMI, que pode ser PMP sem ser membro, não é? Aqui obrigatoriamente tem que ser membro. Pronto, eu fui complementando a minha formação depois com outras certificações, ao nível de, sou também formador qualificado, tive várias formações em línguas, na área de tecnologias de informação, etc, ok? Pronto, ao nível de colaborações, eu estou em várias comissões ao nível nacional relacionadas com a implementação de práticas digitais, com a promoção, com o desenvolvimento e com a promoção de boas práticas digitais aplicadas à gestão de projetos. Sou também board member no RICS Portugal, e estou envolvido também em várias iniciativas entre empresas e universidades, ao nível de projetos de inovação, com a Católica, o Lisbon MBA, etc. E sou também mentor em várias faculdades de Engenharia e Gestão. Okay? Pronto, isto interliga um pouco com a minha parte do voluntariado, esta parte do mentorship está muito relacionado com esta questão do voluntariado. Gosto bastante de participar nestas iniciativas, conferências, fazer publicações na minha área de especialização, para apostar em formação para desenvolvimento pessoal. Faço crossfit 3 vezes por semana, não sei se alguém aqui faz crossfit, quem fizer podemos vir a ser bons amigos. E tenho cartas de condução de moto e de patrão local. Pronto, também. Quem gostar de andar de barco aqui, portanto, diga alguma coisa, pode ser que venham a surgir oportunidades de convívio. Não sei se há alguma questão aqui neste... Sim, obrigado por esta excelente introdução. Ia-te perguntar o porquê o interesse pela gestão de projetos. Aqui a questão é, portanto, a indústria de construção é uma indústria bastante tradicionalista, bastante ineficiente, das indústrias mais ineficientes do mundo e que é muito pouco parametrizada. Okay? O meu interesse pela gestão de projetos foi no sentido, portanto, pela gestão de projetos formal e profissional, okay? Foi no sentido de obter ferramentas que me ajudassem a abordar os projetos de uma forma mais estruturada e com melhores resultados, ok? E ao mesmo tempo que me ajudassem a promover boas práticas nos projetos e empresas onde colaboro. Basicamente é isto. De tentar conseguir incutir alguma estrutura nos projetos e empresas onde colaboro. Basicamente foi esse o princípio. Acho que tem vindo a ser bem sucedido com isso. Ok? Obrigado. Então, agora posso para o slide seguinte. Só uma breve apresentação, uma apresentação muito geral daquilo que será a indústria da construção, para quem não está bem dentro do assunto. Portanto, a construção é um dos principais drivers da economia a nível nacional, okay? Contribui para mais de 15% do PIB, representa mais de 50% de investimento, cerca de 10% do emprego, mais de 50% de tal crédito concedido por instituições bancárias para a compra de imóveis, para o financiamento de empresas neste setor, etc. Contudo, inversamente também está muito dependente da evolução da economia a nível global, não é? Isso é uma coisa que agora também com a pandemia nos está a estar no setor, não é? Portanto, quando há uma crise a nível global, começa a haver uma contração ao nível de créditos concedidos, e as empresas nesse setor normalmente são empresas muito alavancadas, com um grande alavancamento financeiro e que costumam ter alguns problemas ao nível da gestão de tesouraria, não é? Portanto, há um grande ressentimento nesse sentido.
Por outro lado, também é uma indústria muito, isto ao nível do desafio, é uma indústria muito fragmentada, ok? Isto acontece com o tecido empresarial, em geral, em Portugal, não é? Mais de 99% das empresas são PMEs, não é? Por vários motivos, não é? Para reduzir as barreiras à entrada, para a elevada customização de produtos e serviços, para não há economia de escala, etc, ok? Isso faz também com que haja uma grande concorrência no setor. Portanto, a concorrência no setor é muito forte e é muito centrada em estratégias de preço. Okay? Isto agora até faz-me recordar numa conversa que tive com o António Miguel, naquela última reunião que nós tivemos. Realmente, muitas vezes tem concursos públicos, etc. Está tudo muito focado no preço. De facto, no final do dia, na prática, acaba por não fazer muito sentido. Mas, teoricamente, isto até tem algum sentido. Ou seja, se toda a gente responder exatamente ao mesmo âmbito, okay, e trabalhar para a máxima eficiência de recursos alocados a este projeto, o preço acaba por ser um bom indicador. Não é? Só que nem sempre acontece, nomeadamente responder ao mesmo âmbito. Não é? Pronto, isso é um dos grandes problemas quando se define o preço como um indicador único. Não é? Pronto, ao nível da produtividade, é uma indústria bastante, das piores a nível mundial, não é? Portanto, é bastante ineficiência. Tem uma grande dispersão ao nível da formação e qualificação, principalmente na fase de obra, por exemplo. Podemos ter desde o carpinteiro e do ladrilhador até aos engenheiros, diretor de obra e gestor de projeto. Portanto, há uma grande dispersão ao nível da formação e qualificação. Há muita mão de obra flutuante, portanto, de curto prazo e com pouca formação. Lá está, principalmente naquela fase de construção, naquela cadeia de valor que vimos no início. Tem havido recentemente muita falta de mão de obra especializada também. Está muito sujeita a tudo o que é impactos da política e da economia a nível global, e há uma grande falta de estándares na indústria. Aliás, há muita regulamentação na indústria, mas para a parametrização ao nível da gestão de projetos, diria que não há nada, não há mesmo nada. Ok? Pronto. Relativamente às semelhanças que possam haver, e agora estou aqui neste ciclo de vida dos projetos. Basicamente é um ciclo de vida, é uma representação do ciclo de vida de um projeto, ok? O gestor de projetos, ao nível dos projetos de construção, raramente está envolvido em todas as etapas do projeto. É raríssimo. Normalmente ele está mais envolvido na fase de pré-construção, não é? Portanto, esta fase de concessão, depois lançamento de concurso de empreitada, ok? Ou na fase de construção, portanto, normalmente está mais envolvido numa fase ou na outra, também pode ser em ambas, mas raramente está envolvido aqui, portanto, na fase de pós-construção e nestas fases de análise do estudo de viabilidade. O que é que isto gera? Dificulta, isto na minha perspectiva, dificulta bastante a aplicação homogeneizada de processos ao longo das várias etapas da cadeia de valor, como por exemplo o ciclo da gestão de projetos, o PMI, não é? Portanto, se está sempre a mudar, é difícil arranjar uma linha condutora, e acontece, isto é quase sempre, conduz a ciclos de vida adaptativos, ou seja, define-se curso e prazo, portanto, o cliente quer sempre curso e prazo, e depois o âmbito vai ser definido à medida que o projeto avança. Ok? Pronto. Isto gera um conjunto de necessidades, não é? Nomeadamente a implementação de estratégias por diferenciação, por meio de inovação. Portanto, a inovação agora é um foco cada vez mais na indústria da construção, que procura a integração nesta cadeia de valor, ok? Por meio de protocolos de normalização e colaboração, que no final do dia promovam uma maior eficiência, eficácia e sustentabilidade, não só ao nível do projeto, mas ultimamente ao nível da organização e da indústria. Ok? Aqui a questão é o que fazer. Antes de passar para o slide seguinte, não sei se há alguma questão neste... Temos aqui uma questão que está relacionada com este pequeno resumo dos desafios da gestão de projetos na área da construção. Porque é que existe este conjunto de desafios nesta área? Sim, lá está. Esta área representa um conjunto de desafios que eu diria que muitos deles são distintivos de outras indústrias. Eu sei que há aqui muita a indústria mais representada aqui é a indústria do IT. Não é? Pronto, eu diria que, em primeiro lugar, cada obra é uma obra. Isso acaba acontecendo em outras indústrias, cada projeto é um projeto, mas aqui a questão de cada obra é uma obra é que existe a questão da geografia, ou seja, cada obra está localizada, tem geografias diferentes, está num local geograficamente diferente. Isto faz com que os projetos estejam muito sujeitos, por exemplo, às condições naturais. Okay? Portanto, há fatores externos que afetam os projetos que dificilmente afetam outro tipo de projetos noutras indústrias. Okay? Por exemplo, no caso de
A Isabelina até estava a falar no outro dia de um projeto que desenvolveu a título particular, não é? Mas a gente tem um terreno, não é? E até provavelmente ter que fazer um estudo para o seu terreno para avaliar a questão da geotermia, não é? Quando faz um estudo de terreno, a gente tem um terreno de 1000 metros quadrados, não é? Não vai fazer uma sondagem por metro quadrado, não é? Se calhar faz 5 ou 6 sondagens, já é muito, não é? Agora a questão é depois, como começar a fazer escavações e começar a avançar num terreno para fazer progredir a sua obra, há de encontrar muitas surpresas, não é? E é isso que eu queria frisar. Existe a gestão do risco nos projetos de construção é uma coisa bastante crítica e tem que ser levada bastante a sério. Eu diria que é um fator bastante distintivo de outras indústrias. Depois, existe uma outra questão que é o ciclo de vida dos projetos, normalmente é muito longo. Os projetos podem ir desde meses a anos, pode demorar 5, 6, 7 anos. Portanto, ok? Portanto, são bastante longos. Depois, diria que também existe uma cadeia de valor muito fragmentada, ou seja, existem muitos intervenientes, desde os projetistas aos empreiteiros, subempreiteiros, entidade licenciadora, entidade reguladora, entidade fiscalizadora, o dono de obra, fornecedores, portanto, existem muitas entidades envolvidas e que depois leva também, principalmente na fase de obra, uma grande expressão ao nível da formação e da qualificação das pessoas envolvidas. Okay? E isso traz um conjunto de desafios que, normalmente no IT, eu diria que a maioria é só engenharia, não é? Aqui temos, os perfis são muito variados, não é? São mesmo muito variados, ok? Eu diria que esses são os principais, na minha opinião, os desafios desta indústria que se destacam de outro tipo de indústrias, ok? E aproveitava só a fazer uma pergunta que está aqui a ser colocada, que era qual é que é a tua opinião relativamente ao Construction Extension do PMBOK Guide? É a pergunta aqui do Luís Branco. Não percebi, peço. Ou seja, qual é que é a tua opinião acerca do Construction Extension Guide do PMBOK Guide? Ou seja, se tens alguma visão sobre o mesmo? Ainda não analisei isso em detalhe, não é? Quando eu conheço o PMBOK, essa extensão do PMBOK não analisei em detalhe, portanto não poderei pronunciar sobre isso. Ok, força. Pronto, avançando para o slide seguinte, portanto, isto traz um conjunto de questões, o que fazer, não é? Para tentar ajudar a mitigar este conjunto de ineficiências. Pronto, é nesse âmbito que surge então o conceito de transformação digital na indústria da construção, que aplicado a projetos de construção, tem um nome muito específico, que é o BIM, não é? Para contar o BIM, não é? Então, o Building Information Model, não é? Que não é mais do que um conjunto de protocolos de normalização e colaboração que, recorrendo a um conjunto de tecnologias de informação, ou que recorrem a um conjunto de tecnologias de informação que procuram produzir e gerir modelos tridimensionais, ok? Que basicamente são modelos tridimensionais que contêm toda a informação relevante sobre o ativo construído ao longo da seu ciclo de vida. Okay? Basicamente é isto. Portanto, qualquer stakeholder envolvido num projeto, num edifício, a qualquer momento, teoricamente, conseguirá aceder a esse modelo e extrair toda a informação que achar necessária em termos de quantidades, peças desenhadas, análise de eficiência energética, etc. Okay? Portanto, basicamente é uma congregação de todas as disciplinas, toda a informação do projeto num modelo ou em vários modelos tridimensionais, depois são coordenados num só. Okay? Pronto. Isto, de facto, permitirá ultrapassar alguns daqueles que são os maiores desafios da metodologia tradicional, em que, basicamente, as entidades envolvidas tendem a agir de uma forma individualizada entre si, okay? E ainda recorrem a processos tradicionais como formatos bidimensionais em PDF ou em papel, okay? Que no final do dia, estes são termos técnicos, mas poderão reconhecer, acabam por gerar vários erros, omissões e incompatibilidades, okay? Que por sua vez se traduzem em conflitos e atrasos acrescidos, principalmente na fase de obra. Okay? Principalmente na fase de obra. Pronto, e agora passaria a mostrar este gráfico. Pronto, a Isabelina já disse, portanto, que disse lá, o Bruno já conhece este gráfico há anos, só agora é que está a chegar à construção, mas é verdade. Não, é assim, isto é importante dizer que esta questão do Building Information Model e da digitalização da construção, isto já vem desde os anos 80, não é? Portanto, isto já é uma ideia que já existe há muito tempo, mas agora começa a ganhar cada vez mais força por força da necessidade, não é? Por força da necessidade, diria eu. Pronto, é uma questão de avanço. Pronto, este gráfico, basicamente nas abscissas temos aqui a variável tempo, não é? Onde nós temos representado
o ciclo de vida do projeto, portanto, aqui a fase de concepção, depois aqui a fase de construção e depois então a fase de operação. A linha preta, portanto, esta linha preta aqui representa um processo tradicional. Para quem não quer que nós temos no processo tradicional, portanto, temos um grande esforço mobilizado na fase de obra, portanto, na fase de construção. Isto porquê? Derivado dos erros, omissões e incompatibilidades que vêm na fase de projeto. Okay? O que é que se pretende então com esta metodologia? É então fazer um shift deste esforço da fase de obra para a fase de projeto. E o objetivo será então antecipar esses erros, omissões e incompatibilidades de forma a facilitar as fases subsequentes. E porquê é que se quer facilitar as fases subsequentes? Quem fez isto, portanto, não é, são pessoas que portanto, já têm esta visão mais integrada do ciclo de vida do projeto, ou seja, só para quem não não ter esta noção, só a fase de operação, no ciclo de vida de um projeto, em termos de custos, pode representar mais de 80% dos custos no ciclo de vida de um projeto. Okay? Depois temos a fase de construção, para representar uns 15%, 20%, okay? E depois o resto para a fase de concepção. Okay? Portanto, é sempre preferível mobilizar mais esforço aqui, okay? Porque os gastos que se vão prevenir são muito mais significativos do que adotar este esforço aqui. Não é? Portanto, e esse o objetivo de adotar esta metodologia. Pronto. Não sei se há alguma questão agora para este... Sim, obrigado, Bruno. Temos aqui uma questão que é, com esta metodologia, os intervenientes na fase de concepção dos projetos ficam então com mais responsabilidades? Sim, lá está. Isso acaba por ser, uma das fontes dos grandes desafios da implementação dessa metodologia. Portanto, aqui o que se pretende é impor regras de normalização e colaboração o mais cedo possível no ciclo de vida dos projetos, não é? De forma a mitigar os tais erros e os seus impactos. Não é? Depois há uma outra questão que é, e isso conduz, isso interliga com a responsabilidade, que é a transparência. Okay? Portanto, o facto de nós acedermos a modelos, visualizações 3D ou tridimensionais em vez de bidimensionais, okay? E ter a informação acessível a todos os stakeholders relevantes no projeto a qualquer momento, okay? Isso acaba por criar uma maior transparência e uma maior responsabilidade associada ao projeto. Okay. Pronto. Isso depois conduz a outros desafios. Podemos falar mais à frente. A implementação desta metodologia nem sempre é fácil, nomeadamente porque os investimentos, os recursos e as competências que estão alocadas a esta fase nem sempre são os mais adequados para que se consiga mobilizar o esforço necessário e então facilitar as fases seguintes. Ok? Ok, obrigado. Pronto, agora iria passar então para a apresentação de dois projetos. Muito resumidamente, foram os projetos em que eu estive envolvido. Este foi um projeto de um hospital que esteve focado na fase de construção, portanto, na tal fase de obra, na fase de operação, envolveu mais de 10 especialidades. Okay? Isto foi um projeto piloto de implementação a nível organizacional. Okay? Portanto, tinha como principais objetivos avaliar o potencial desta metodologia para a organização e de criar processos e procedimentos para futuros projetos. Okay? Portanto, era um projeto piloto de implementação a nível organizacional. Mas isto envolveu uma equipa multidisciplinar interna da empresa, para ser mais 10 pessoas, de várias áreas da empresa, para as quais foram definidos papéis e responsabilidades. Okay? E, dado que era uma metodologia desconhecida na altura, foi um projeto essencialmente de ciclo de vida adaptativo. Não é? Portanto, cursos e prazos definidos, o âmbito foi sempre definido à medida que o projeto avançava. Não é? Foi mesmo assim. Okay? Em termos de lessons learned neste projeto, ok? O que é que eu gostava de frisar em termos de lessons learned neste projeto? Foi a questão foi algo que se sobressaiu, sem dúvida, a questão da definição das metas corporadas, ou seja, neste tipo de projetos, na minha opinião, os resultados têm que ser rápidos, ou seja, têm que ter resultados muito rápidos e em curto espaço de tempo, porque é uma forma de motivar a equipa, ok? E neste projeto o que se fez foi, tínhamos relatórios de coordenação constantes, apresentações aos stakeholders relevantes constantes, reuniões de equipa, e tínhamos milestones de projeto muito curtas para os resultados aparecerem rápido, não é? Porque as pessoas ainda estão muito desconfiadas, não sabem onde é que isto vai dar. Portanto, os resultados rápidos em curto espaço de tempo é mesmo bastante relevante. Okay? Depois foi aqui a questão da disponibilidade, ou seja, a equipa envolvida neste projeto foi uma equipa alocada em part-time. Okay? Portanto, uma equipa alocada em part-time, em termos de motivação, é mais difícil de gerir. Portanto, o que é que foi feito aqui? Portanto, foi criada uma visão dentro da equipa que foi, isso foi partilhado por todos, foi o ganho de competências, uma metodologia inovadora
para a gestão de projetos de construção, ok? E numa empresa Renault, porque isto foi desenvolvido também numa empresa Renault, ou seja, todos tinham a ganhar, portanto, desenvolvimento de competências e ganho currículo, uma metodologia inovadora de futuro para a construção, ok? E depois uma outra questão também bastante relevante foi o tempo e a autonomia que foi dada à equipa, ou seja, que foi em part-time, mas ainda assim havia algum reconhecimento da parte da direção e das chefias superiores para dar algum tempo, disponibilizar algum tempo para este projeto e, sobretudo, foi dando uma grande autonomia à equipa para tomar a decisão, ok? Eu diria que isto é o que mais se aproxima, vi que houve uma questão sobre o Agile, não é? Depois, mais no final da apresentação, podemos aprofundar um bocadinho mais deste tema, mas é o que mais se aproxima do conceito de Agile, não é? Portanto, uma equipa bastante envolvida no projeto, com metas de curto prazo, com capacidade para tomar a decisão e com uma autonomia para fazer avançar o projeto, este tipo de projetos dentro de uma grande organização, que foi o caso, ok? Depois, houve um outro desafio, que foram os elementos base deste projeto, ou seja, isto foi um projeto desenvolvido na fase de obra, ok? Portanto, nós na fase de concepção, isto há aqui uma coisa que é, nós na engenharia civil, concepção muitas vezes chamamos de projeto, ok? Portanto, não é o projeto, mas okay? É o projeto de concepção. Às vezes, quando eu digo projeto, é concepção dentro desta apresentação. Mas pronto, os elementos que nós recebemos da fase de concepção tinham os tais erros, omissões e incompatibilidades, ok? Portanto, o facto de nós termos uma equipa multidisciplinar envolvida nisto, ok? Foi bastante importante para conseguir interpretar e arranjar soluções alternativas para esses erros, omissões e incompatibilidades nas várias especialidades envolvidas, ok? Portanto, isto foi também um grande ganho ao nível deste projeto. Depois, houve também aqui a questão da definição dos objetivos SMART, específico, measurable, actionable, relevant and time-bound, ok? E a gestão do risco, ou seja, como é que se define objetivos SMART e gestão do risco quando o âmbito do projeto e a metodologia não são conhecidas, não é? Pronto, eu aqui tenho a referir, eu assisti à apresentação do André Santos, não sei se ele está aqui presente, mas ele referiu uma coisa, não sei se acho que deve ser típico dos ex-alunos do técnico, que é para estudar. A estudar bastante, portanto, uma pessoa não conhece, tem que estudar bastante, recebemos bastante formação, fizemos o benchmarking também de boas práticas ao nível nacional e internacional, pronto, e é assim que se vai avançando, não é? Muitas vezes, esta questão do benchmark também é bastante importante, não é? As pessoas muitas vezes pensam que estão a avançar muito e que sabem muito, mas depois olha para o lado e já foi ultrapassada há muito tempo, não é? Portanto, a questão do benchmarking não pode ser descurado. E depois aqui a questão da produtividade e da análise financeira, não é? Como é que nós, face a esta incipiência de conhecimento ao nível desta tecnologia, como é que nós contornamos esta questão da produtividade e da análise financeira também foi bastante desafiante, ok? Os resultados deste projeto foram bastante bons, portanto nós, sei que também estão aqui presentes alguns membros da equipa deste projeto, nós ganhámos um prémio de excelência a nível nacional, portanto os objetivos do projeto foram cumpridos, o reconhecimento do potencial desta metodologia, a criação de processos e procedimentos para o futuro também, a criação dos tais rácios aqui da produtividade, também conseguimos fazer a estimativa de alguns, e houve, consequentemente, também a valorização da equipa, ou seja, aquela visão que nós criámos aqui para motivar a equipa, de desenvolver competências, uma empresa renome, etc. Isso valorizou a equipa, o projeto correu bastante bem, todos foram premiados, consequentemente a empresa também ganha com isso, ok? Pronto, eu tinha aqui um pequeno vídeo para mostrar. Este é um vídeo público, está no YouTube, eu depois poderei enviar-vos este link. Então, não vou mostrar o vídeo todo, é apenas uma pequena apresentação, um pequeno excerto desse vídeo, para vocês verem o que é que está em causa, ok? Mas antes disso, não sei se existe alguma questão aqui relativamente a este slide. Sim, Bruno, temos várias questões, mas iremos deixar algumas mais para o fim para não dispersarmos muito. Mas em relação, estavas a falar da produtividade, como é que mediam a produtividade considerando uma equipa tão multidisciplinar na fase inicial? Ok. Então, a produtividade neste projeto basicamente foi medida por metros quadrados por hora, ok? E por especialidade envolvida, ok? Pronto. Como é que nós fizemos isso? Basicamente, cada equipa alocada a cada especialidade ou conjunto de especialidades, portanto, havia equipas que estavam alocadas a mais do que uma especialidade, fizeram um registro das horas alocadas reais por tarefa e por piso, sendo estas tarefas dentro de cada especialidade, ok? E depois,
teria que mostrar gráficos para ser melhor entendido, e quem tiver questões específicas sobre isso, depois podemos falar depois da apresentação. Mas, obviamente, que isso é algo que eu queria salientar, esta questão da medição da produtividade tem que se liga, não é? Portanto, tem sempre um valor limitado, depende sempre da natureza específica de cada projeto, depende sempre da natureza da equipa envolvida, mas é assim, são sempre rácios de referência que são estimados para futuros projetos em condições similares, ok? Mas têm que ser utilizados de forma crítica, ok? Ou seja, aqui a questão é, ok, tem um valor limitado, mas acho que é melhor que não ter nada. A questão é esta, tem que ser usado de forma crítica, não é? Depois um outro desafio foi também ao nível da análise financeira. Isso eu posso já antecipar essa pergunta, se alguém iria fazer, que é, portanto, isto basicamente a análise financeira foi feita com base no custo de oportunidade. Ou seja, foi feita, portanto, todos os erros e omissões que foram detectados aqui ao nível dos elementos base, ok? Erros, omissões e incompatibilidades, foi feita uma valorização desses erros, omissões e incompatibilidades, admitindo que se esses erros foram detectados ao abrigo desta metodologia, não é? Se não tivessem sido detectados, portanto, ao abrigo da metodologia tradicional, quanto é que se teria gasto mais no projeto? Ok? Basicamente é esse o conceito de custo de oportunidade, não é? Portanto, é tudo muito feito com base no potencial. Isto porquê? Ninguém vai fazer o mesmo projeto com duas metodologias, ou seja, ninguém vai fazer obra, demolir a obra e fazer outra vez exatamente nas mesmas condições. Portanto, isto é tudo feito com base no potencial, não é? Mas pronto, as análises financeiras também normalmente são feitas assim, não é? Pronto, eu se calhar agora mostraria só aqui um pequeno vídeo, só para vocês terem a noção daquilo que estará, uma noção deste projeto. Ok, não sei se... Lá está, este vídeo é público, poderão encontrar isto no YouTube. Ok. Vocês conseguem ouvir também? Ok. Ok. Olha, só para ter uma ideia, portanto, aquilo que vocês viram aqui foram apenas duas disciplinas do projeto, que foram a arquitetura e os AVACs, ok? Portanto, isto teve mais de 10 disciplinas envolvidas, ok? Portanto, só para verem, alguns já terão essa noção da complexidade que existe à construção de edifícios, nomeadamente edifícios cuja fase da operação é bastante forte, tanto hospitais, hotéis, centros comerciais, etc, ok? Então, passaria agora para a apresentação de outro projeto. Isto é basicamente um projeto que foi desenvolvido, portanto, enquanto o projeto estava muito focado na fase de construção, na fase de obra,
este projeto está concentrado na etapa de valor, na etapa de ciclo zero, que é concepção/projeto, ok? Teve mais de 14, tem mais de 14 especialidades envolvidas, ok? Portanto, ainda são mais especialidades do que os outros, do que o outro projeto. A grande diferença deste projeto para o outro é a seguinte: enquanto o outro projeto é numa equipa multidisciplinar interna, ok? Este projeto envolveu muitas entidades externas. Okay? Portanto, teve uma gestão contratual muito forte, ou seja, enquanto que a gestão de contrato no outro projeto não existia, tudo mais ao nível interno, um projeto piloto ao nível interno, este é um projeto piloto que está a envolver muitas entidades ao nível externo, portanto, tudo que é gestão contratual, procurement, etc., teve que ser feito com muito cuidado, lá está, para conseguir assegurar estes protocolos de normalização e colaboração que estão associados a esta metodologia e garantir o cumprimento destes requisitos. Okay? Portanto, houve o tal plano de execução, nós sabemos o plano de execução BIM, ok? Portanto, é o plano de execução, peço desculpa, é o plano de execução, basicamente é o plano de execução do projeto com a implementação da metodologia BIM e, sendo um projeto que foi bastante bem definido a nível contratual, o ciclo de vida do projeto é do tipo preditivo, não é? Usando a nomenclatura as definições da gestão de projeto, portanto, custos e prazos bem definidos e âmbito também bem definido, ok? Tudo bem definido em contrato. E este plano de execução BIM foi também associado, foi incluído nos contratos com os prestadores de serviço, ok? Só para ter uma ideia, se envolve mais de 20 pessoas este projeto, ok? Para cumprir estas 14 especialidades. Em termos de lessons learned deste projeto, eu diria que, ao nível de conseguir, mesmo em fase procura, conseguir o alinhamento a todas as entidades e todos os recursos necessários para fazer corresponder os tais protocolos de normalização e colaboração. Okay? Um outro desafio é os níveis de maturidade, os diferentes níveis de maturidade das várias entidades envolvidas. Okay? Portanto, toda a gente tem o mesmo nível de experiência e conhecimento nesta metodologia, é algo que tem que ser gerido, não é? Porque o que se quer no desenvolvimento do projeto depois não é só o BIM, também é a parte técnica, não é? A parte técnica do conhecimento do projeto em si, não é? Portanto, ela tem que ser balançado. A questão do processo tradicional, ou seja, mesmo com a implementação desta nova metodologia definida, bastante bem definida ao nível contratual, muitas vezes, lá está, com os hábitos enraizados, ainda existe tendência para os processos tradicionais, ok? Mesmo sendo contratualmente definido, ok? Isso é algo que também tem que ser gerido. E depois uma outra questão é ao nível da transparência, ou seja, tudo o que é a gestão da apresentação e da responsabilidade dos erros no projeto. Ok? Como são detectados erros, omissões e incompatibilidades, ao abrir desta metodologia, como é que isso é gerido, não é? Como é que as responsabilidades são geridas, quem é que vai resolver o quê, quem é que assume a responsabilidade, etc. Ok? Pronto, isso é algo que, embora esteja contemplado contratualmente, depois ao longo do projeto também tem que ser gerido. Então, tal como disse, os ciclos de vida, os projetos de construção são ciclos longos, ok? As fases de projeto normalmente é mais curta, a fase de obra depois dura mais tempo, mas mesmo a fase de projeto pode durar vários meses para este tipo de projetos que tem uma grande complexidade. Um hotel tem, ainda por cima hoje em dia os hotéis têm um teto falso, normalmente são elevados, são bastante curtos, e tudo que é compatibilização de instalações é desafiante, ok? Então não sei se há alguma questão específica neste slide. Sim, Bruno, obrigado antes de mais. Eu colocava desde já duas perguntas. A primeira era como é que o Bruno procurou ultrapassar estes desafios e a outra, pedindo desculpa à Rita, mas há aqui uma pergunta da Ana Gouveia, que se conhecemos aqui a aplicação prática a nível do BIM a projetos de infraestrutura lineares, que é um pouco aquele projeto que estavas a falar ainda agora. Ok, então, por partes, respondendo à primeira pergunta. Portanto, os desafios, eu diria que estes desafios foram ultrapassados, lá está, mesmo depois havendo o âmbito contratual, o projeto tem que ser acompanhado. Né? Estes desafios foram a ser ultrapassados com uma monitorização e controle do projeto mais próximos, ok? Não no ponto de vista de penalização, olha, está decidido em contrato, tens que cumprir, não é? Mas no ponto de vista didático, ok? Portanto, acompanhar que isto é novo, ainda é bastante recente para alguns players no mercado, ok? Portanto, tem que existir uma monitorização e controle da parte de quem sabe, de uma forma didática, ok? Através de promover mais reuniões de coordenação, emissão de relatórios, um acompanhamento contínuo, agora a ligação está mais fácil, etc. E pronto, é assim, é preciso investir mais tempo, admitir que se investe mais tempo, mas com melhores resultados. Portanto, isso é uma coisa que tem que estar, lá está, a gestão do risco, a análise de risco em projetos
com a implementação da metodologia BIM, tem que ser muito bem feita. Lá está. Os riscos e as ações de mitigação têm que ser muito contemplados, porque alguma coisa provavelmente vai falhar, ok? Pronto, para responder à questão de... Eu não sei se percebi muito bem a questão. Na prática era um exemplo relativamente à aplicação do BIM a nível deste tipo de projetos. Portanto, e na prática as tuas experiências e os desafios. Estavas a falar ainda há pouco. Sim, portanto, eu apresentei dois exemplos de edifícios. São edificações, no caso de um hospital, no caso de um hotel. Ao nível das infraestruturas, já existem, já começam a haver aplicações, ok? Ao nível nacional e internacional. Aliás, posso dizer que ao nível de concursos públicos já existem intenções de entidades públicas de avançar com o BIM, mas depois a questão é como é que se avança ao nível de projetos de infraestruturas, ok? Penso que não deverá valer a pena agora especificar, mas os projetos que agora vão ser feitos em Lisboa, mas para o metro, para andar mais Lisboa, etc. Pronto, há um conjunto de projetos em que já existe essa intenção. A questão depois é como é que são definidos os requisitos para garantir a adequada implementação desta metodologia. Ok? Porque lá está, um dos desafios que eu ia referir mais à frente tem a ver com a gestão contratual, a definição de responsabilidade, a definição dos requisitos BIM, quem é que é responsável por quê, basicamente quem é que vai fazer o quê, quando e como. Okay? Que é o que se tem que definir em qualquer projeto, mas que no BIM, como existe ainda alguma incipiência a parte dos players do mercado, nem sempre é fácil. Portanto, eu diria que aqui a questão no BIM a gestão do risco é mesmo bastante importante ao nível das várias vertentes. Okay? Quem é que está envolvido, quando é que se vai fazer as coisas, o que é que pode falhar, como é que pode falhar, ok? E muito obrigado. Sim. Ok, muito obrigado, até porque já estamos a ficar muito em cima e convém continuarmos por causa do tempo. Há aqui uma série de questões que eu vou só colocar no chat, até uma alternativa depois no final, mas força, Bruno, por favor, prossegue. Okay. Obrigado. Mas agora, a maior aplicação do BIM até lá tem sido em edificações, em edifícios, não tem sido em infraestruturas, ok? Exatamente para conseguir ajudar a resolver esta complexidade associada às várias disciplinas que envolvem num edifício, que nas infraestruturas são muito menores, para a regra geral, ok? Pronto. Ao nível de lessons learned neste projeto, a questão, se eu pudesse, resumindo, se eu pudesse definir, se me perguntasse, duas palavras definem o BIM, na minha opinião, esta nova metodologia digital aplicada à construção, eu diria transparência e risco. Ok? Sendo que uma acaba de estar interligada com outra, mas transparência e risco. Okay? Portanto, transparência, o acesso à informação, bastante mais facilitado. Nós conseguimos ter um modelo coordenado em tridimensional com todas as disciplinas e com toda a informação relevante do projeto. Okay? Portanto, há uma maior transparência, okay? Logo desde a fase, desde cedo, principalmente na fase de projeto. Não é? Em Portugal poderá não existir uma grande tendência ainda tradicionalmente nunca existe uma grande tendência para a coordenação do projeto logo desde cedo e o BIM vem a forçar isso, não é? E esta questão da transparência, para um cliente, para um investidor, acho que é bastante interessante, é uma das principais características do BIM. O apoio, a questão do Value Engineering, portanto, o apoio à solução ao estudo de soluções alternativas, ok? A tal redução dos erros, omissões e incompatibilidades, portanto, o que ajuda a mitigar conflitos, atrasos e custos acrescidos, principalmente na fase de obra. Uma maior monitorização e controle do projeto, ao nível da qualidade, custos e prazos, e, portanto, uma melhor gestão do risco. Ok? E, por conseguinte, dado que estes projetos são definidos num âmbito organizacional, a organização também acaba por beneficiar com isso. Portanto, há uma melhoria do desempenho organizacional e o cliente também consegue beneficiar de melhores serviços. Ok? Pronto. Ao nível de aqueles que são, vão ser os melhores desafios, portanto, mais do que hábitos enraizados na cadeia de valor da construção, okay, que já vem desde há muito tempo, é a questão dos conhecimentos geral, sobre as vantagens da articulação desta nova tecnologia ao longo da cadeia de valor. Okay? Uma pessoa, quando se conhece alguma coisa, a resistência é maior. Eu diria que o maior entrava, maior que favorece mais a resistência à mudança, será mesmo este ponto. Os diferentes níveis de maturidade, já tínhamos falado, diferentes níveis de maturidade relativamente ao conhecimento sobre esta metodologia, a sua aplicação, principalmente ao nível da experiência. Isto é uma metodologia que está muito focada naquilo que é a pré-construção, ok? E há muito poucas pessoas no mercado que conseguem unir as duas coisas, ou seja, que conseguem ter o conhecimento desta metodologia e que ainda têm a experiência na área da construção, ok? Quando eu falo em construção, pode ser projeto e construção, mas, nomeadamente na fase de obra,
que acaba por ter mais valor na implementação desta metodologia. Lá está, se é pré-construção, conseguir antecipar os problemas de obra, convém ter algum conhecimento daquilo que acontece em obra, de forma ativa ou passiva, mas diria que ativamente será mais relevante. Depois a questão do investimento, isto é uma questão que afeta muito, que está muito no mindset dos investidores, que é que eu vou ganhar com isto, não é? E lá está, isto mesmo, tal como em quaisquer outros projetos de inovação, o retorno é muito a médio e longo prazo, não é? Portanto, é muito a médio e longo prazo e é difícil calcular com êxito, não. Como vimos há pouco, é tudo feito muito com base no potencial, ok? No tal conceito que custo-oportunidade. Depois é assim, isto é uma questão também que terão certamente no IT, portanto, para esta metodologia existem uma diversidade de software e hardware que pode ser aplicado. A minha recomendação costuma ser, foquem o software e o hardware mais utilizado na vossa área de especialização, e depois começam a alargar para outras coisas, mas keep it simple de início, ok? Uma grande ausência de normalização, ok? Aplicada à metodologia BIM, portanto, já existia uma grande ausência de normalização aplicada à gestão de projeto, aplicada à metodologia BIM ainda mais atualmente, contudo já existem comissões a nível nacional, nomeadamente aquelas em que eu estou a ouvir, que estão a trabalhar para combater esta falha, não é? A questão da gestão contratual, tal como tinha referido há pouco, portanto, como é que se define esta questão das responsabilidades? É o quê? É sobre um modelo tridimensional ou é sobre os outputs do modelo tridimensional? Okay? E quando há subcontratados? Quando é um prestador de serviço, depois não tem competência e vai subcontratar. Quem é que é responsável por quê? Ou seja, lá está, como eu disse, a cadeia está muito fragmentada, existem muitos players, não é? Muitas entidades envolvidas que vai subcontratando, às vezes subcontratado. Não é? E quando nós começamos a querer começar a envolver todas as entidades ao nível contratual e na definição de responsabilidade, não é fácil, mas cada caso é um caso. Depois a questão ao nível do tempo, não é? Esta é a desculpa mais comum, que é não tenho tempo. E este tipo de projetos de implementação, como são nós nas organizações, numa fase inicial, estes e outros, né? Podem implicar mais tempo da parte das pessoas, que muitas vezes ou não interessa às pessoas, nem sequer são reconhecidas por isso. As pessoas muitas vezes não estão para investir tempo neste sentido. E depois apresento aqui estes bonequinhos, para não ser, se calhar alguns de vocês já conheciam isso, aqui, dois senhores aqui a puxar uma carroça com umas rodas quadradas, depois vem aqui um senhor, não querem umas rodas redondas para vos ajudar? Não estamos demasiado ocupados. Isto é o normal. E depois este aqui, este é o meu preferido, não é? Quem é que quer a mudança? Toda a gente quer a mudança, vocês devem reparar que a gente levanta o braço. Agora, quem é que quer mudar? Toda a gente desaparece aqui. Só uma questão relativamente a este slide. Temos uma aqui rapidamente, que estamos a ficar em cima de tempo. De acordo com a tua experiência, qual será o maior desafio nesta gestão da mudança? É assim, para além do facto de ser, para além do facto de ser uma indústria bastante ineficiente, não é? É aquela questão da fragmentação da indústria, ou seja, existem muitos players ativos nesta indústria e intervenientes no projeto e com uma grande dispersão ao nível da formação e qualificação. Acho que essa é a questão, muitas entidades e com muitos níveis de formação e qualificação diferentes, ok? Portanto, isto é um conjunto de desafios ao nível da implementação desta metodologia, que muitas vezes essa metodologia é implementada, está muito focada no projeto e é esquecida ao nível organizacional, mas deve começar ao contrário, deve começar ao nível da organização e depois passar para os projetos. E ultimamente, idealmente, deve começar ao nível da indústria. Okay? Ou seja, deve ser, e já está a ser definido em países como Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, etc., em que há legislação específica, definida por entidades públicas, que forçam a implementação desta metodologia. Já começam a definir requisitos que devem ser implementados ao nível contratual para a implementação desta metodologia, nomeadamente em concursos públicos, ok? Pronto, e isso conduz-me ao slide seguinte, que é a questão da parte organizacional, ok? Quem tiver depois interesse, quem tiver interesse por estes temas, de acordo com a minha experiência, quando se pretende avançar com estas metodologias, tem que existir sempre um chamado executive sponsorship. Se não houver um patrocínio da gestão de topo, esqueçam, dificilmente o projeto, é a minha experiência, dificilmente o projeto vai avançar por algum tempo, ou seja, a abordagem do top-down é recomendável, pelo menos numa fase inicial de implementação deste tipo de projetos, ok? Depois terá que haver um projeto piloto, ok? Este projeto piloto, idealmente tem que ser um projeto, tem que ser bem sucedido, porque este projeto piloto depois vai ser utilizado para esta parte da estimulação externa em que
basicamente a empresa começa a expandir os serviços, a promover o sucesso deste projeto piloto e desenvolver parcerias também com outras empresas, ok? E depois entramos então numa fase de melhoria contínua, ok? Isto leva-nos ao nosso penúltimo slide, ok? Já estamos a terminar, em que é possível, eu gosto bastante desta metodologia, não sei se alguém também tem o mesmo gosto que eu, mas, ou seja, é possível cruzar aquele ciclo de implementação com o espaço do John Kotter, ok? Em que basicamente estes primeiros 6 passos estão relacionados com o apoio com o Executive Sponsorship e com o projeto piloto, ok? Em que o primeiro passo será criar o tal sentido de urgência, não é? Que neste tipo de indústria, portanto, a indústria está toda avançada nesse sentido, portanto, o sentido de urgência já está criado para todas as empresas do mercado, não é? Pois a questão é quando é que vão entrar, não é? Isto é muito aquela filosofia do be there or be square, não é? Convém entrar a começar a alavancar isto o mais rapidamente possível. O alocar um núcleo de pessoas forte, aquele tal núcleo de pessoas bastante motivadas para o projeto e capacitadas, não é? Às quais deve alocar tempo e autonomia para que consigam agir sobre a visão, que será a implementação dessa metodologia, não só ao nível do projeto, mas ao nível organizacional, ok? A tal questão da criação de metas de curto prazo, me referi inicialmente, definir resultados rápidos e em curto espaço de tempo, ok? Isto depois vai ser então utilizado para a tal estimulação interna, em que se procura consolidar o que se atingiu e ir mais longe, desenvolvimento de parcerias, expandindo de serviços, etc. E depois, isto para mim, na minha opinião, também quem já tiver alguma experiência nisto, para mim este é o passo, acaba por ser o passo mais crítico, não é? Que é tal processo de melhoria contínua e o make it stick, ou seja, garantir que isto não fica perdido no projeto piloto. E da minha experiência tem acontecido, tenho testemunhado isso em algumas empresas, é um projeto piloto bastante bem sucedido, depois se calhar até há mais um projeto, mais um ou outro projeto, noutras áreas, mas depois o que acontece? Ou a administração muda, ou a equipa muda, portanto há variações ao nível da organização que faz com que haja uma falha neste passo. O que acontece? Em que a organização depois vai ter que voltar ao passo 1. Ok? Portanto, vai ter que voltar a fazer tudo outra vez. Não é? Isto portanto, não é novidade, ok? Seja na indústria de construção, seja no tipo de indústrias. Pronto, para terminar, este é já o último slide, peço desculpa pela demora, mas acho que ainda estou dentro do tempo. Interessa perguntar-nos ao nível de implementação desta metodologia e de outras metodologias inovadoras, onde é que nós podemos e queremos estar. Não é? É assim, também lá, da última reunião tive com o António Miguel Esteves, por exemplo, Bruno, é assim, tu podes querer muito ser o pioneer, mas se calhar vai ser um bocadinho complicado, e de facto é verdade, por muito que queremos, o seu pioneer hoje em dia é complicado, mas eu digo que ao nível desta metodologia, quem tiver interesse ainda consegue estar aqui pelo menos no early majority, não é? Eu diria que esta curva, é a curva de inovação, pode ser feita a 3 níveis, não é? Portanto, ao nível do projeto, ao nível da organização e ao nível da indústria, não é? Esta curva depois pode ser usada, pode ser interpretada a vários níveis, não é? Portanto, onde é que nós queremos estar? Depois interessa também perguntarmos, se isso certamente vai conduzir um conjunto de questões agora no final, que é qual é que é as competências do futuro gestor de projetos da construção. Okay? Certamente não será apenas ao nível do BIM, mas incluirá outras vertentes como o IoT, o Big Data, a realidade virtual, a realidade aumentada, etc. E já começam a haver aplicações nesse sentido, né? Portanto, já não é assim tão futuro quanto isso. Ok? Para terminar, portanto, aqui uma pequena frase de incentivo à gestão da mudança, que está relacionada com aquele primeiro passo do John Kotter, não é? Que é o criar o sentido de urgência. Por acaso não conhecia esta indústria, a Cláudia Frias, acho que foi a Cláudia Frias como iniciador, também numa reunião, acho que é uma indústria da cosmética, não é? Mas pronto, aqui mais do que a indústria aqui, o senhor é a frase que ele transmitiu, isto até foi publicado pelo McKinsey no LinkedIn já há algum tempo, que é a seguinte: people believe we are going to get there eventually, but that is not enough, it's too slow, the real obstacle is lack of urgency. De facto, para a implementação destas tecnologias, o conformismo e a estagnação não é a solução, não é? Tem mesmo que ser criado. E nesta curva de inovação, onde é que se encaixa? Onde é que o Bruno se encaixa nesta curva de inovação? Relativamente ao meu encaixe nesta curva de inovação, eu acho que o meu percurso ao nível profissional, académico e pessoal revela que acho que demonstra que eu sou uma pessoa bastante proativa, não é? Nesse sentido, eu acho que tento sempre encaixar o mais cedo possível nesta curva. Lá está. Onde é que eu posso estar, não é? Eu quero sempre estar o mais cedo, a questão. Sempre
sempre que é possível, pá, tento encaixar-me mais cedo nesta curva, ok? Pronto, eu não sei, pá, certamente que haverá um conjunto de questões agora para colocar. Todas as questões, queria só frisar que todas as questões que não forem resolvidas, não forem esclarecidas aqui, ok? Portanto, eu deixo aqui os meus contactos, pá, não há qualquer problema, podem entrar em contato comigo, o meu número de telemóvel e o meu link para o perfil LinkedIn, ok? Muito obrigadíssimo, podem então, está aberto o Q&A. Obrigada, Bruno. Então, pegamos aqui na primeira pergunta que por ordem, que não foi feita. Pronto, sabemos que que a indústria de construção a nível nacional ainda se encontra numa metodologia bastante tradicional. Qual é que é a tua perspectiva sobre o investimento dos recursos na fase inicial? De reduzir o risco, se é percebido pela indústria ou se ainda preferimos remediar em vez de mitigar? É assim, tal como eu disse, quer dizer, ainda existem bastantes hábitos ainda enraizados ao nível da indústria, não é? O que na minha opinião, as coisas passarão por logo uma fase inicial do projeto, não é? E era isso que, se calhar até poderia passar novamente para aquele slide da curva, não é? Portanto, o BIM idealmente tem que começar aqui. Não é? Portanto, não é a solução receber o processo tradicional na fase de obra e depois estar a converter tudo em obra, embora isso também aconteça. Não é? Embora isso também aconteça, já há empreiteiros a fazer isso. Mas o ideal é começar tudo aqui, não é? E para começar tudo aqui, isto deve partir do lado do cliente, ok? Do dono de obra, chamado dono de obra, ou de uma representação do dono de obra, que pode ser a tal empresa, a entidade que é responsável pela gestão integrada do projeto, como por exemplo é o caso da Ingexport, ok? E, portanto, tudo passa, na minha opinião, por uma gestão contratual bastante forte. Ok? Portanto, tem que ser definidos logo à partida requisitos contratuais para a aplicação desta metodologia. Isto porquê? Porque se o BIM se baseia em protocolos de normalização e colaboração que se pretendem manter coerentes ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, isto tem que começar logo aqui. Não é? Porque se nós recebemos aqui um modelo completamente descoordenado e desregrado, etc., quer dizer, já vai com um braço a menos, quer dizer, o processo já vai assim. O ideal é começar logo de início e tirar partido desta metodologia logo de início, a quando chegar então à fase de obra já esteja o melhor possível, o mais coordenado possível, então prosseguir para a fase de operação, que acaba por ser mais relevante ao nível de hotéis, hospitais, centros comerciais, etc. Não é? Mas respondendo diretamente ao argumento, tudo passa por uma gestão contratual bastante forte, onde é feito um procurement e onde são avaliadas, isto para mim é crítico, portanto, haver uma avaliação de competências e capacidades, ok? Todos aqueles são os concorrentes num processo de concurso, ok? Isso é avaliado ao nível da proposta, que é feita pelo concorrente, mas também ao nível da organização, ou seja, tem que se avaliar qual é que é a experiência da organização, por exemplo, ao nível da implementação de projetos, etc. E depois ao nível da proposta, como é que isso é feito, quais é que são os requisitos aplicados àquele projeto. A gestão contratual, para mim, é uma palavra-chave neste processo. E tem que começar aqui, do lado do dono de obra. Do lado do dono de obra, representante do dono de obra. É o tal gestor BIM do empreendimento, o gestor BIM que fica responsável pelo projeto de A a Z. Bruno, e muito obrigado. Eu aproveitava para colocar aqui uma pergunta do Nuno Silva. Ele começou com uma nota, portanto, o cronograma de pagamentos do projeto tradicional e BIM deverá ter em atenção as características de cada um destes. Ou seja, a pergunta é, na tua opinião, deverão ser assim diferentes ou será que o cliente está disposto a antecipar os custos e pagamentos? Não, é assim, o BIM tem que andar a par tem que andar a par do projeto, quer dizer, não há... O que acontece na atualidade é que muitas vezes o BIM acaba por entrar tarde demais, ok? E depois o que é feito é uma adenda, portanto, os contratos tradicionais já estão feitos, e muitas vezes é feita uma adenda ao contrato, ok? Para integrar os serviços BIM, e depois aí pode haver um desfazamento ao nível do cronograma de pagamentos, não é? Mas depois ao nível de implementação tem que andar par e par, ou seja, por exemplo, ao nível
de um projeto, por exemplo, um projeto de execução. Não é? Quando se define um planeamento para um projeto de execução, não é muito comum, mas com o BIM tem que existir, é o tal plano de entregas da informação, o Master Information Delivery Plan, ok? Em que se define milestones ao longo do projeto para haver entregas parciais do projeto. Pronto, essas entregas parciais podem estar alocadas verbas do pagamento, uma porcentagem do pagamento, ou seja, isso idealmente tem que andar a par, não é? É a mesma coisa, numa fase de obra pode haver datas vinculativas para a entrega dessa parte da obra, ok? E com a entrega dessa parte da obra pode ser entregue um modelo as-built dessa parte da obra também. E é pago quando está a entrega do modelo e quando está a entrega da obra. Portanto, isso é uma questão de, a cada caso é um caso, mas é possível coordenar as duas coisas, em termos de implementação e de coordenar de pagamentos, mas não vejo qualquer questão quanto a isso. E muito obrigado, Bruno, obrigado pela excelente apresentação, obrigado a todos por estas perguntas todas que eu coloquei aí o endereço de e-mail que poderemos dar resposta mais tarde. Eu daria a palavra também ao António Miguel, caso queira deixar uma palavra de fecho. E muito obrigado, Bruno. Ok, obrigado. Bruno, muito obrigado. Foi excelente. É excelente que este tipo de iniciativas se estejam a fazer e que haja pioneiros e early adopters. Tem que ser eles, não é? Não pode ser mais ninguém a dar o pontapé de saída. Eu passava a palavra ao Miguel Vieira, nosso presidente, para fazer o fecho desta sessão, porque já ultrapassámos o nosso tempo. Miguel. Obrigado, António. Obrigado, Bruno. A apresentação foi muitíssimo interessante. Efetivamente, nós conversávamos aqui antes do início da sessão acerca de como é que se dividem aqui o universo de gestores de projeto dentro do universo PMI, e o Bruno dizia, nós não temos muita gente na área da construção civil. Efetivamente, uma grande parte da gestão de projetos tem sido mais sensível na área do IT, na área dos sistemas de informação, mas o Bruno veio aqui provar o óbvio, que nós todos sabíamos, desconfiávamos e tínhamos isto como certo. É efetivamente uma área nevrálgica para a gestão de projetos, tal como a gestão de projetos é para a construção. Eu só tenho que agradecer ao Bruno esta partilha, o ter sido o seu pioneer aqui neste processo, e é muito importante ser este pioneer. Já tínhamos conversado sobre isto, inclusive na conferência do ano passado, e o Bruno sempre se mostrou muito interessado nesta temática da gestão de projetos e no próprio PMI em Portugal. Portanto, para nós é um orgulho muito grande termos um membro a fazer a apresentação que o Bruno fez para a comunidade, e esperamos poder contar com elas mais